A crônica de hoje, terei tecer alguns comentários sobre uma época muito interessante que ocorreu na cidade do Recife. Eu diria, não só na cidade do Recife, foi uma época em quase todo o território nacional, aqui nas áreas do Nordeste. Trata-se dos tempos em que se usava, em vez do bujão de gás, o carvão. Então, foi nessa época, no tempo das carvoarias, que eu vou voltar a ela com muitas saudades, descrevendo alguns episódios interessantes que ocorreram naqueles momentos nas cozinhas das nossas residências, sejam quais forem ou fossem as classes sociais, as classes burguesas, ricas, a classe média e, por que não dizer, o proletariado, o povão, que também usava esse mesmo processo para se adquirir fogo, para que as nossas alimentações fossem feitas em nossas cozinhas. O carvão era justamente quem fazia os fogos acenderem, brilharem nas nossas cozinhas, sejam elas quais fossem os níveis econômicos ou sociais. Eram as célebres carvoarias. Quase todos os bairros do Recife tinham carvoarias. Tinham bairros que tinham até 2, 3 carvoarias em proporção ao seu tamanho. Essas carvoarias eram depósitos de sacas de carvão que eram comercializadas para as residências e levadas, consequentemente, após os pedidos serem feitos nessas mesmas carvoarias. Eram homens rudes, muitas vezes ficavam sujos, pretos de carvão, por carregarem na cabeça, nas costas, aqueles sacos de pano cheios de carvão, suprindo as cozinhas das nossas residências. O carvão teve a sua época na cozinha nacional. As donas de casas se preocupavam muito com a qualidade do carvão. Aquele que virava brasa com facilidade e aqueles que demoravam mais acesas. O mito corria e, diante do carvão, diante das brasas praticadas com o acender dos fogões, tudo se transformava em coisas interessantes. Os tempos do carvão faz-se lembrar muitas coisas dentro das casas. Por exemplo, o acender o fogo num fogão feito de barro, ele provocava brasas, que ali colocavam-se grelhas, chamava-se grelhas, e as carnes eram assadas ali. O carvão tornava-se brasa e a brasa, consequentemente, era justamente onde eram feitas as cozinhas, as comidas, as
cozidas e outros apetrechos qualquer da nossa alimentação. Recordo-me muito bem das cinzas que ficavam e que às vezes serviam também para assar castanhas misturadas com elas e pequenas brasas. E as castanhas, consequentemente, iam ornar as nossas mesas nos jantares e nos almoços das nossas residências. Tudo isso era proporcionado pelo uso do carvão. O ferro para engomar. As roupas eram engomadas com ferros que eram funcionados com o carvão. Botava-se até nas portas, porque ali corria um vento e acendia constantemente as brasas dentro do ferro e ali esquentava, e as engomadeiras apresentavam os seus produtos, que eram os paletós, as calças, as roupas. Afinal de contas, o uso do ferro era uma constante dentro das casas. Todo o processo de vestuário era quase feito e engomado e passado ao ferro, como se dizia, dentro das mesas, das cozinhas, não digo das cozinhas propriamente, mas das copas, que existiam uma antessala chamada de copas, que ligava a cozinha à sala de jantar. Era a chamada sala de copas. E ali, elas, com suas habilidades, faziam com que os fogos das brasas esquentassem. E os ferros eram, consequentemente, esquentados e eram instrumento para que os homens, principalmente os homens, passando vinco nas suas calças para frequentarem as sociedades, os clubes, ou mesmo as ruas, os seus ambientes de trabalho, de estudo, etc. Então vocês verem que o carvão teve sua época bonita. O comércio era feito geralmente de carvões que vinham dos interiores. Os trens de cargas da chamada Great Western traziam as sacas de carvão, muitas vezes até do próprio sertão. E esse carvão era distribuído nas carvoarias, que eram os depósitos de carvões nos subúrbios da cidade. E aí era feito o comércio entre as carvoarias e as casas de todos os tipos, repito eu, sociais. Era bonito. Existiam também costumes que surgiam, como, por exemplo, os abanadores. Os abanadores, feitos às vezes de palha, eles abanavam o ferro para que as brasas ficassem sempre aquecidas dentro do ferro para poder se engomar. E dali saíam os vestuários bem engomados e as pessoas da casa bem vestidas diante do produto chamado carvão. Carvão era nada mais e nada menos do que madeira, que eram esquentadas, transformadas em brasas e passando para os ferros que o conduziam ao seu manejo principal, que era engomar ou passar o ferro todos os tecidos, não somente vestuários, mas como toalhas, como fronhas, como lençóis das residências. Tudo isso foi uma época
em que o lar tinha sua composição um pouco dura para a vista de hoje, com os célebres bujões de gás e com os fogões elétricos. Hoje o conforto é muito melhor, mas o carvão teve sua época. Foram os tempos das carvoarias, tempos em que homens rudes, simples, geralmente de cores pardas, levavam na cabeça as sacas de carvão e transportavam ela para as residências, ficavam todos sujos e depois do trabalho teriam que tomar um banho bem reforçado para poder voltar à sua limpeza normal, à sua limpeza natural. E tudo isso, repito mais eu, foi uma época, a época do carvão, a época em que os trens traziam nos seus carros de transportes de sacas de carvão e enchiam as cidades grandes e os bairros de carvoarias. E as cozinhas, fazendo os seus almoços, os seus jantares, os seus cafés, todos à base da brasa. E também essa brasa servia, às vezes, de terapêutica para as doenças dentro de casa. Era o esquentamento das águas para fazer compressas nos doentes. Tudo isso era necessário com o carvão. E o carvão teve sua época magistral, sua época em que às vezes haviam até acidentes, porque colocavam o ferro de engomar numa porta e a criança batia nele e derrubava, queimava-se. Tudo isso acontecia, as coisas prós e contras dentro de um lar. Mas era nada mais e nada menos do que um objeto de uso pessoal. Não digo objeto, mas era um utensílio de uso bem normal nas residências, sejam elas quais fossem, do nível socioeconômico qualquer. Eu estou tecendo alguns comentários aqui sobre a época do carvão, porque foi uma época que eu cheguei a viver ainda como criança e até mesmo como adolescente. Até a década de 40, mais ou menos, usava-se muito o carvão nas casas, nas residências. E folcloricamente, o carvão teve a sua história também. Teve a sua história contada também nas épocas de São João e São Pedro, onde as grandes fogueiras eram acesas com brasas de carvão aquecidas. E também esse carvão deixava umas chamadas cinzas. E essas cinzas serviam também para muitas coisas de utilidade domésticas, entendeu? Até para fazer adubos para determinadas plantas. Inclusive no jardim lá de casa botavam muito numa flor, não me recordo bem, e era um adubo perfeito para que aquele vegetal fizesse com que surgisse ali belíssimas flores que iriam ornamentar os nossos jardins e, consequentemente, enchendo eles de um aroma muito agradável. Tudo isso era proporcionado pelo carvão. Mas as épocas vão mudando. O mundo vai se transformando. Hoje em dia, a palavra mais usada é tecnologia. A força tecnológica fez com que acabasse totalmente
carvão nas nossas cozinhas. E, acabando-se, foi substituído pelos chamados bujões de gás, e esses bujões ainda hoje vigoram como uma fonte muito importante dentro de uma casa, porque é ali onde se prepara toda a alimentação da casa, a alimentação em outros setores também da casa. Afinal de contas, era de uma utilidade incomensurável o uso do carvão. Havia as pessoas, as crianças, desenhavam com carvão nas calçadas as famosas brincadeiras de crianças, de academias, escreviam nos chãos, nas calçadas, e tinha até pessoas que se revelaram como grandes poetas, escrevendo suas poesias nas calçadas das nossas ruas, dos bairros de Santo Antônio, de São José, da Boa Vista e dos arrabaldes. Tudo isso era a utilidade do carvão, que eu não poderia deixar de lembrar desses tempos odiernos, desses tempos contemporâneos, uma coisa tão interessante, tão generalizada sociologicamente em nossas cozinhas, em nossos lares. E não daria aqui viva ao carvão, porque o carvão foi bem substituído pelo gás, mas que teve a sua época, teve a sua história, fez com que esquentasse muitas águas em chaleiras para que se consertassem algumas doenças com águas mornas e águas quentes, quando se adoecia nos nossos lares. Tudo isso foi a utilidade do carvão, e que eu não poderia deixar de lembrar aqui com meu raciocínio de sempre estar puxando um pouquinho para recordar, porque recordar é viver. E a gente recordando a época do carvão, está recordando a época que convivíamos com nossos tios, com nossos avós, com nossos até bisavós. E tudo isso está na nossa lembrança e que eu guardo com muito carinho, porque é uma parte da minha época, da época de todos nós que tivemos a oportunidade de alcançar. Eu alcancei a época do carvão e por isso estou descrevendo para enaltecê-la, para mostrar as coisas do presente, que o passado teve também sua história, teve também sua época, teve também sua ingente colaboração para o desenvolvimento não só das coisas domésticas, mas das coisas sociológicas que acontecem numa cidade, num povoado, num sítio, em qualquer parte. O carvão teve a sua época. Eu poderia chamar essa crônica de hoje de tempos do carvão. Época em que se viveu diferente de hoje, mas com os mesmos fins de progredir, de fazer com que existisse uma coisa muito interessante dentro das casas, a sintonia dos trabalhos para as produções domésticas. Muito obrigado.